pode falar da frente. Qual que é seu nome e para quem é a pergunta? Boa tarde, meu nome é Rafael. Minha pergunta vai meio que para os dois. Ambos trabalham com política pública diretamente. Eu percebo que vocês vêm de diferentes áreas, seja da engenharia, da economia, sociologia. E aqui na UFABC a gente dá um concurso de políticas públicas. Eu queria saber como que vocês enxergam, até para trazer uma luz, que é uma coisa que a gente vê muito na discussão aqui dentro, assim, como é que vai estar o mercado, como é que a gente vai se inserir, de que forma a gente consegue entrar no mercado com essa informação, e como vocês enxergam, de repente, um possível formando nessa área em específico, porque, de repente, no caso, um engenheiro vindo trabalhar na parte da política pública, um economista, mesmo eu acreditando que tenha que existir essa convergência, mas tanto eu tenho certeza que muitos alunos do BCH, né, bacharelado em Ciências e Humanidades, que têm a vontade de se direcionar para políticas públicas, têm essa dúvida e vão fazendo o curso sem meio que ter uma noção de como eles vão se projetar no mercado. Eu queria saber um pouco como vocês acabaram se direcionando para essa área e como vocês enxergam o futuro, né, desse possível profissional aqui formado. O de trás. Meu nome é Lucas, eu faço BCIT aqui, vou ser um futuro engenheiro, que é meio raro que BCIT aqui, mas a pergunta vai para a mesa, ela é voltada pela questão, não tirando muito foco, mas a questão social, em especial da moradia. O que eu quero saber então? Como o secretário ressaltou em sua fala, acontece muitas vezes da família ela acabar recebendo uma casa e ela acabar abandonando essa casa e voltando para a favela, para o ambiente que ela estava antes. Isso é só fazer uma... Claro, em geral, ela vende. Não, enfim, mas isso é um respaldo claro de um grande problema social. O grande problema social é o seguinte: a pessoa é alocada para outra casa e ela não consegue manter, porque afinal de contas ela acaba tendo diversos gastos que ela não tinha antes, com manutenção das suas próprias compras, manutenção do custo da casa, etc. E ela acaba retornando para o ambiente não por uma questão de comunidade, mas porque ela não tem como manter. Lembrando que o salário mínimo, se a pessoa tiver, é R$100 a mais do que uma bolsa de monitor aqui na UFABC, por exemplo. O que é bem triste. Mas, enfim, a minha pergunta ela é o seguinte: considerando que temos esse grande problema social na região do ABC, e nós aqui na Universidade Federal tendo essa vontade de poder ajudar essas famílias, de que maneira? Por exemplo, os estudantes de engenharia, de exatas, poderiam nessas famílias ajudar na questão de uma economia familiar, desenvolvimento, por exemplo, de ajuda na construção de uma cooperativa que seja reciclagem de latas, ou cooperativa para desenvolvimento na construção civil, cooperativa de pedreiros, trabalhadores de obras, etc. Enfim, existem várias maneiras de integrar o estudante com as áreas. Mas o problema é que nós, apesar de termos essa vontade, nós precisamos ser realocados para essas áreas. E para sermos realocados para essas áreas, nós precisamos do impulso do governo. Porque, por mais que a gente tenha boa vontade, é muito difícil de saber aonde que precisa da ajuda, onde que ela precisa ser aplicada. Inclusive, essa é uma ideia da realocação de jovens para ajudar as famílias mais carentes. Era uma ideia antiga do Frei Beto, quando ele trabalhou na questão do desenvolvimento do programa Fome Zero. Ele tinha a ideia de trazer os reservistas para as áreas mais necessitadas do Brasil. Bom, mas enfim, só para sintetizar, então, existe algum interesse do poder público para criar esses projetos de integração da sociedade com a comunidade? Bom, podemos inverter dessa vez? Começar pelo Graciane? Vamos lá, então. Rafael, né? Então, vocês
estão, na verdade, se construindo, né, uma nova carreira, uma nova profissão, que é essa, assim, genericamente, da bacharel em políticas públicas e, portanto, do gestor, né, de políticas públicas. Então, o que eu entendo, depois de 12 anos de gestão pública, é que vocês vão ter muito espaço, certo? Porque nós temos nós, que eu digo Brasil, né? De uma forma geral, não estou dizendo ABC, estou dizendo Brasil. Nós temos uma necessidade estratégica de qualificação no campo da gestão de políticas públicas, né? E essa questão é tão crítica aqui no ABC, é crítica na cidade de São Paulo, nas grandes capitais, nas cidades do interior. Então tem um campo, a meu ver, né, um campo muito amplo. O que acontece? Aí eu não conheço muito bem a grade, né, do curso, mas é claro que cada um vai ter, entendo eu, vai ter um determinado direcionamento maior ou menor, como também o pessoal da engenharia, né, tem os campos específicos, porque você tem políticas públicas com vários focos, as políticas sociais, as políticas de desenvolvimento, por exemplo, na área econômica, as políticas ambientais e assim sucessivamente. Então, acho que a partir daí, de um direcionamento, você vai ter um campo que vai estar através dos concursos públicos colocados, certo? Porque você tem uma renovação que também é permanente dentro dos quadros públicos concursados dos vários governos. Importante mencionar que o próprio governo federal, no começo da década passada, criou também essa carreira, uma carreira genérica de gestor, né? E que teve uma valorização muito grande do ponto de vista simbólico e também específico, inclusive em termos de remuneração. Então, eu vejo um campo amplo agora. É claro que é um campo a ser aberto, certo? Talvez no começo à base de facão, né? Como se abre picado, mas tem um campo vasto. Acho que é importante que se faça, né, já um trabalho dentro da Universidade Federal do ABC de aproximação com as 3 esferas de governo, né? Com as esferas municipais, principalmente aqui, que está mais perto, né? Ou nas cidades da região metropolitana, para também que também as esferas de governo conheçam, né, aquilo que vocês vão estar colocando no mercado de trabalho. É interessante, o Jefferson não viu, mas o professor Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, fez uma das palestras agora no começo da tarde e mencionou que a maior contribuição da universidade, seja para o setor produtivo, mas também para o governo, é a colocação de profissionais, né? E no caso de governos, acho que vocês vão ter aí um caminho muito interessante. Talvez difícil no começo, mas interessante. Lembrar o seguinte também, existe um outro mercado, que não é só o dos governos, porque política pública não é só governo, né? Existe o mercado mercado de trabalho de outras organizações, inclusive organizações empresariais, que têm muitas vezes os interlocutores de gestão pública, por exemplo, que é um papel que aparece com vários nomes diferentes. Então também é importante conhecer as práticas de corporações em relação a políticas públicas e colocar isso como possibilidade, tá? Então eu diria que o principal é essa aproximação, né, com isso que o Jefferson falou, ou seja, não ficar aqui esperando a coisa acontecer, né, mas ir à luta. E aí eu ligaria já com a pergunta que o Lucas colocou, né, da moradia, do problema social, lembrando, né, sempre o seguinte, né, em 1910, certo? O Brasil era
grosso modo, uma fazenda, né? 100 anos depois, nós somos um dos maiores países do planeta. Então, existe problema muito gigantescos, né? Só que as coisas vão sendo trabalhadas. Então, o que você colocou, por exemplo, da questão social, é problema. A questão do salário mínimo é problema? É problema. Lembrar que o salário mínimo teve uma valorização gigantesca nos últimos anos. Ou seja, era ainda pior, né? O número de famílias abaixo da linha de pobreza na região do ABC é, em relação a outros lugares do Brasil, menor, né? O que não significa, se tiver uma família é problema, se tiver uma pessoa é problema, temos que trabalhar, mas é lembrar que tem um processo em curso e como é que a gente atua nesse processo em curso. Então, quais são... E aí tem uma questão que é das políticas sociais, do Brasil sem miséria, né? O cadastro único. O cadastro único que as prefeituras têm, né, em parceria com o MDS, identifica família por família, né, onde elas estão, quais são as questões centrais e tudo mais. Então, tem um trabalho que pode ser feito aí, bem mapeado, as áreas de risco, por exemplo, né? Então, que é uma das questões que acho que o consórcio mais trabalhou nos últimos 2 anos foi a defesa civil e as áreas de risco, as habitações em áreas de risco. Agora, aí é estabelecer qual é a parceria seja com cada município, seja com o consórcio. Ontem mesmo o consórcio assinou com o Instituto de Pesquisa Tecnológica um contrato para o mapeamento, para atualização dos mapas de áreas de risco, né, em 4 cidades. Então tem muita coisa para fazer, né? Como é que você faz? Bom, por exemplo, a própria FAPESP tem a linha lá de financiamento para pesquisa em políticas públicas ou para intervenção em políticas públicas. Parcerias, projetos de extensão, né? O professor Kumaru teve lá em Diadema, acho que 1 mês atrás, para conversar conosco sobre possíveis parcerias. Claro que eu falei principalmente na linha de desenvolvimento econômico e trabalho, né? Mas aí trabalho entra na questão social, entra no Brasil sem miséria, entra nas famílias de maior vulnerabilidade, entra na questão da moradia. Você tem toda a razão, ou seja, a família, a hora que ela muda, ela tem uma outra infraestrutura que ela tem que dar conta e às vezes não dá. Então, como é que você... Não é só a casa, né? É também o trabalho, né? É também a renda. Então, os programas de transferência de renda que passaram a existir, eles ajudam, mas muitas vezes não são suficientes para isso. Eu diria que aí cabe definir, acho que o que não pode ter, né, por melhor que seja a boa vontade, é aquela coisa do voluntarismo, né? Eu vou ali, né, na favela XYZ, no núcleo ABC, e vou fazer um trabalho do jeito que eu quero. Né? Acho que esse é um caminho errado, né? O melhor caminho é organizar dentro da universidade, é organizar projeto de atuação conjunta com o município, com o governo federal, com o governo estadual, com o consórcio, com quem quer que seja, e fazer a coisa combinada, né? Porque aí a gente vai estar juntando esforços na mesma direção. Acho que esse é um pouco o caminho. Então, portanto, eu te diria que a resposta disso está na articulação, né, principalmente da Pró-Reitoria de Extensão, né? Acho que esses debates são uma pista, né, mas não se encerra nisso, obviamente. Mas essa articulação da Pró-Reitoria de Extensão e dos próprios cursos, né? Então, conhecer a realidade, acho que é uma coisa importante. Ir a campo é sempre uma coisa importante, mesmo durante os cursos, durante as atividades de ensino e pesquisa. A Pró-Reitoria de Pesquisa também tem um papel importante, porque existem problemas que podem demandar pesquisas, né? E pesquisas, portanto, que vão estar informadas sobre quais são os assuntos mais relevantes. E acho que a gente tem também um amadurecimento do ponto de vista de planejamento, de uma forma geral, no Brasil, né? Principalmente nos maiores estados,
a gente tem muito mais informação hoje do que tinha anteriormente. Os sistemas de informações, né, de algum, por exemplo, São Bernardo tem uma área de informação, um observatório, né, que faz um trabalho belíssimo, né? O governo do estado com a Fundação SEAD tem um sistema de informações riquíssimo, o IBGE tem um sistema de informações riquíssimo. Então, não é por falta de informação, né? E aí é calibrar isso de uma forma bem organizada e combinada. Só fazendo um adendo à fala do professor Bresciani, essa questão da parceria, a UFABC já oferece um curso de gestão pública para servidores da Prefeitura de São Bernardo, né? São professores do curso de políticas públicas. Então, essa aproximação, de certa forma, já está começando a acontecer. Tá, agora eu vou passar a palavra para o professor Jefferson. Só complementando o que o Luiz Paulo falou, acho que as questões são parecidas, dos dois ali, são tangentes. E eu vejo assim, que a Universidade Federal da ABC ela é inovadora. Então, se você ela nasceu visando inovar em várias áreas, tanto na incorporação de alunos nos egressos, quanto nos seus cursos. Ela busca inovação permanentemente, e essa busca acho que tem sido bem sucedida. Ela hoje ocupa um status internacional, está entre as melhores universidades do mundo, pelos últimos indicadores internacionais. Então, ela, com 5 anos, ela chegou longe. Acho que alcançou resultados. A área de gestão pública, bacharelado em gestão pública, que eu também não conheço a grade, mas eu vejo que talvez ela, pelo que eu estou percebendo, faz parte desse espírito inovador, que lê a realidade e percebe que ali precisa inovar. E como eu falei aqui, a gestão pública ela tem um modus operandi de muitos anos, e que a gente, todo mundo percebe que tem que mudar, está mudando, mas precisa mudar mais ainda. E vocês, jovens, formados em bacharéis em políticas públicas, gestão pública, tem um papel nisso daí. É isso que eu estou lendo essa questão. Então, vocês têm diante de si uma tarefa muito importante mesmo, e tem demanda. Eu me lembro até de ter visto mesmo concursos do governo federal já com esse gestor público. Porque os programas precisam ser vistos de maneira integrada, como eu falei, de maneira matricial. Então, se você pegar só o especialista X, Y, Z, ele vai ter dificuldade. Talvez se você pegar, acho que é essa visão, um gestor em políticas públicas, ele vai trabalhar com essa nova visão, com esse novo conceito. Forçar o governo a ter sempre uma outra concepção, organização, funcionamento. E esses gestores vão ter um papel, vocês vão ter um papel muito importante nisso daí. E aí o campo se abre toda a estrutura de governo, também fora. Mas dentro do governo já há demanda. Então, por exemplo, Secretaria de Planejamento certamente vai ser um espaço de atuação, tá certo? Secretarias de coordenação, secretaria mesmo de obras, secretarias que demandam muito de trabalho integrado e matricial. Eu acho que vai requerer esse gestor. E aí vai engatar, eu entendo que engata com o mestrado aqui, que tem um planejamento de território, não é isso? É um dos. E evidentemente, provavelmente vai dar continuidade, aperfeiçoamento ao que vocês obtiveram no bacharelado de vocês. Então, em relação a uma possível parceria, evidentemente aqui, eu não posso responder, mas eu já vou levar essa questão, foi você que perguntou, né?
as secretarias envolvidas, diretamente o próprio governo, se podemos fazer. Nós temos feito várias parcerias com a UFABC aqui, para introduzir jovens nos projetos estratégicos, jovens da UFABC, dessa área especialmente. Vou fazer a conexão. Aí traduzo tanto aos meus parceiros de conselho, como também o professor que leva vocês. Tudo bem? Eu acho que era isso. E só quero frisar que, felizmente, a gente está saindo. A gente saiu daquela coisa do Estado mínimo e percebe a importância das políticas governamentais, não apenas governamentais tocadas pelo governo, seja ele municipal, mas pela sociedade em conjunto com os governos, portanto, políticas públicas no sentido lato. Neste sentido, nós temos hoje uma carência crescente, uma demanda crescente. Felizmente, saímos daquele neoliberalismo tacanho. Então, eu vejo que vocês vão numa boa seara. É claro que tem o facão que precisa, com cursos inovadores, mas há demanda e eu me coloco à disposição também de ajudar a fazer o diálogo pelo menos com o município nosso, de uma demanda específica com esse tipo de formação, tá bom? E aí o professor, o Lucas vai ser uma das pessoas que eu vou mencionar no retorno, tá bom? Ok, perfeito. Bom, prezados, já são 7h10, já passamos aí do horário estipulado. Agradecemos a presença de vocês, principalmente dos convidados. O próximo encontro e último desse ano vai ser sobre políticas públicas de informação e arquivo. Vai ser na Casa da Palavra, em Santo André, dia 7 de dezembro, às 7 horas da noite. Então é isso. Agradeço mais uma vez a todos e boa noite.